Olá, você, seguidor do canal da Couch Brasil. Hoje eu estou de volta depois de um bom tempo, por causa de trabalho, faculdade, mas hoje eu estou de volta para falar de uma dupla que vem dando o que falar, por um bom desempenho do Sassuolo. Não é exatamente a melhor campanha da equipe, mas essa dupla em si vem se destacando, que são dois jogadores jovens, e que quem acompanha o futebol de base, quem lê com frequência sobre jovens jogadores, com certeza já ouviu falar deles há bastante tempo, embora eles tenham apenas 22 anos, mas já são cotados como grande promessa desde muito tempo atrás. E eu estou falando do Fratesi e do Scamacca, dois jogadores que são cotados em equipes maiores, principalmente a Inter, que é o maior interessado no Fratesi, e na Juventus, que mostra um pouco mais de interesse no Scamacca, mas há ali um derby entre eles, sendo jogado nos bastidores. A gente não sabe exatamente para qual equipe eles vão se transferir, se vão se transferir, mas até por serem citados como nomes para um futuro desses dois times, eu acho que vale a citação, acho que vale o comentário sobre esses jogadores. E primeiro eu vou falar do Fratesi, como eu falei, está sendo cotado na Inter, e eu defino ele como um jogador que ele é símbolo do futebol moderno. Ele não é exatamente, não vou dizer que é só um volante de marcação, acho que muito pelo contrário. Ele é muito bom no pós-perda, mas acho que com bola ele te aporta até mais. É o que muita gente chama de um box-to-box, o área-área. O Fratesi é um jogador bastante inteligente para aproveitar espaços, principalmente entre lateral e zagueiro, mas pisa na área, usar o espaço entre linhas, sabe fazer gols, sabe dar assistências. E o que me chama a atenção é que ele é um cara que te aporta de diferentes formas ofensivamente. Ele tem facilidade de jogar de primeiro, jogar em dois toques, mas se tiver espaço ele consegue conduzir. Ele tem noção de como usar bem os espaços que o jogo oferece para ele. Então, assim, eu acho que é um cara bastante interessante, com um perfil bastante combativo, um cara que vai também te agregar bastante defensivamente. E já que a Inter foi citada como a maior interessada no seu futebol, eu acho que cabe a comparação com o seu principal meio-campista, o Nicolo Barella. Acho que são jogadores bastante similares, talvez ainda não no nível técnico de cada um, afinal o Barella alcançou um nível bastante alto, é um dos melhores jogadores desse campeonato italiano, mas em características, acho que são jogadores que fazem mais ou menos ali, digamos, o que eles fazem de bom são coisas similares. E eu acredito que seria uma boa contratação para qualquer equipe da Itália, talvez do mundo, ainda que num primeiro momento como reserva, mas acredito que é um jogador bastante promissor e um perfil interessante. É um jogador interessante e que certamente não deve ter apenas a Inter como interessada. Acho que vai atrair mais possíveis compradores e vale se observar. Já vem tendo um bom desempenho, mas me chama a atenção o que vai acontecer no mercado agora em janeiro, talvez, se não, no máximo em junho. Quanto ao Scamacca, ele é um centroavante que também, como eu falei, ele já é citado como uma grande promessa há um bom tempo, e exatamente por ele ser citado dessa forma e talvez não estourar, logo, ainda que jovem, isso gerava uma certa desconfiança em cima dele. Eu vou falar ainda um pouco disso, mas ele rodou por muitos clubes, ele e o Fratesi. E assim, é um jogador de 1,96 m, é um jogador que sabe fazer gols. Ainda a gente pensa 6 gols em 19 jogos, talvez não seja tanto, mas se a gente entender que ele se tornou titular mais recentemente, um gol a cada 153 minutos é uma média bastante boa. Mas não é isso que destaca ele, que fez ele ser cotado como uma grande promessa, não. Ele é um centroavante que tem muita facilidade de gerar apoio, muita facilidade de gerar jogada de pivô. Ele tem um primeiro toque muito bom, inclusive com um diferencial, e que inclusive gerou uma comparação com o Ibra, que é um jogador com facilidade de dominar, mas vezes com lances acrobáticos, com bola no ar. É bastante vistoso, digamos assim, o futebol do Scamacca.
E ele vem melhorando gradativamente em questões como ser um cara um pouco mais goleador. Marcou um belo gol contra a equipe do Napoli, marcou um belo gol contra a equipe do Milan. E tem um grande diferencial no jogo aéreo, não é só... É claro, a gente não está falando só de um centroavante fixo que fica restrito à área, acho que muito pelo contrário, é um centroavante de bastante mobilidade. Vem sendo linkado não apenas com a Inter, mas também com a Juventus. Acho que na Juventus hoje ele chegaria com perspectiva um pouco melhor, já que a gente sabe que a fase do Morata não é exatamente a melhor, ele é um jogador questionado, chegou a ser vaiado em algumas partidas. Já na Inter eu vejo ainda um momento com Dzeko, com Lautaro, Correa, ainda seria uma opção principalmente para o banco de reservas, mas de qualquer forma acho que é uma grande aquisição para quem contratar. Fala-se numa cifra de 30 a 35 milhões de euros, e eu acredito que é um valor justo. É claro que nem sempre é simples negociar com o Sassuolo, muitas vezes as negociações são bastante arrastadas, mas tanto ele quanto o Fratesi eu considero boas opções para qualquer clube que os adquirir. E assim, um dos motivos que gera essa desconfiança e que agora vem sendo quebrado sobre os dois é que eles são, digamos assim, andarilhos, jogadores que passaram por muitos clubes. Ainda nas divisões de base, eles trocaram a Lazio pela Roma, e muita gente acaba conhecendo eles tendo em vista a formação apenas a equipe da Roma, mas não, eles também jogaram na Lazio. Tem até uma foto, eu preferi não colocar porque a resolução não é muito boa. E aí eles começaram a saga de empréstimos. Tem a transferência para o Sassuolo, mas eles são emprestados o Fratesi para o Ascoli, depois para o Empoli, onde começa a ter melhor rodagem na Série B, o Monza na temporada passada, onde fez uma boa campanha, e agora o Fratesi vem ter minutos na Série A. O Scamacca já é um caso ainda bem mais notório, porque ele se transfere para o PSV, é emprestado para a Cremonese, é comprado pelo Sassuolo, emprestado para outra equipe holandesa, que é o PEC Zwolle, enfim, me perdoem se eu errar a pronúncia. Depois é emprestado para a equipe do Ascoli, tem um bom desempenho na segunda divisão. O Ascoli não era lá a melhor equipe, não era o time mais criativo, e ele tem um bom futebol, e aí, ok, é a hora dele na Série A. E ele chega na equipe do Genoa, que eu considero um contexto um pouco complicado de você encaixar um centroavante. Não que a equipe não vá ter um centroavante ou que não preze por isso, mas simplesmente porque não é uma equipe que extrai o melhor dos seus jogadores nesse sentido. E eu acho que ele teve algumas dificuldades, até marcou uma boa quantidade de gols, considerar a minutagem que ele teve e o contexto que ele estava inserido, mas não foi um desempenho tão empolgante. Ele teve bons momentos, mas foi de certo modo irregular. E agora na equipe do Sassuolo, com 22 anos ainda, e ainda com muita margem para crescer, vem com bom rendimento. Acho que são dois jogadores que eu aposto bastante. Gostaria de ver no meu time. Quem é um amigo meu vai saber quem é a equipe que eu estou falando. Mas enfim, e aí, o que vocês acharam? Vocês gostam desses jogadores? Estão acompanhando a campanha do Sassuolo? Deixe seu like, se inscreve no canal, compartilhe com os amigos. Dá uma olhada que a gente tem um canal para revelar, mostrar para a galera essas jovens promessas, que é a Caute Brasil Skills. Inclusive por questões de tempo é onde eu estou mais ativo. Eu não apareço lá, mas eu estou sempre postando sobre jovens jogadores. E aí você vai muitas vezes conhecer caras como o Fratesi, como o Scamacca, muito antes deles serem de fato comentados pela grande mídia. E assim, acho que é uma oportunidade interessante. Não é só porque é o meu canal, mas se inscrevam lá. E até a próxima.